Jeremias 29:13. Vamos abrir em Jeremias 29:13 e eu quero-vos falar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, que é a palavra. Realmente, o poder de Deus às vezes não é compreendido. A palavra de Deus diz que dera tal poder aos homens e às vezes nós não acreditamos naquilo que lemos. Ou pensamos que aquilo que Deus nos está a dizer é algo que é superficial ou quer dizer outra coisa. Nós durante montes de anos tivemos ajuda no sentido de não compreender a Bíblia. Eu quero que você entenda, eu vejo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu vejo como uma mina. Uma mina, o que é que acontece numa mina? Uma mina, existe lá mineiros a trabalhar para extrair riquezas. Mas pode acontecer alguém ir visitar a mina. E quando vai visitar a mina, só vê, só olha e volta para fora sem riquezas nenhuma. Muitos de nós passamos montes de anos a fazer exatamente isso. Só olhar, passear, não aprofundar. Não é aprofundar através de estudos, através de ouvir pastores. Não, aprofundar individualmente. Aquele que aprofunda vai buscar para si riquezas. Exatamente como um trabalhador de uma mina vai buscar riqueza. A palavra de Deus é, para nós, uma riqueza muito grande. E à medida que nós a compreendemos, a entendemos, a praticamos, ela torna-se para nós a mais excelente de todas as palavras. Eu quero lermos aqui em Jeremias 29:13 e está escrito: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não é só buscar a Deus, é buscar a Deus de todo o coração. É buscar a Deus de todo o coração. Ah, não, mas eu sou de Deus. Mas você está a buscar a Deus? Ah, ou você é daqueles que visita a mina? Uma vez Deus, já não me lembro que versículo foi, mas foi um versículo, já foi mais que uma vez, mas disse-me a mim, lê. E eu li e eu não percebi nada. Lê. E eu continuei a ler. E li mais 10 vezes e olhava, pronto, está bem, mas eu não estou a perceber. O que é que me queres dizer? Até que ele me mostrou o que é que queria dizer para a minha vida. Ainda agora, antes da reunião, enquanto estava o louvor a decorrer, Deus me estava a mostrar. Realmente o poder que Deus colocou nos homens é tremendamente grande. Quando ele diz em Marcos 11:23, não vamos abrir, vamos só ouvir. Em Marcos 11:23, quando ele diz: Se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, Deus está a dizer exatamente aquilo que quer. E você vai dizer: então, mas nós temos o poder de transplantar montes? Você tem o poder com a sua palavra, com o declarar da sua palavra, crendo no Deus Altíssimo, andando com Deus, de mudar todas as circunstâncias a seu favor. Quando eu digo, ai daquele que se volta contra o homem e a mulher de Deus, eu sei o que eu estou a falar. E é bem verdade. Nós que somos de Deus temos de ter cuidado com o que falamos. Muito cuidado. Se todas as outras pessoas devem ter cuidado, nós temos de ter o dobro do cuidado. Sabe porquê? Porque sem querer podemos estar a amaldiçoar alguém. Entenda uma coisa:
Se alguém se volta contra si, ele se prepara para cair. Se alguém o tenta atacar, ele se prepara para cair. Ele se prepara para ser derrotado, porque a palavra de Deus diz: virão a ti por um caminho, mas fugirão por 7. Eis que todos os povos da terra terão temor de ti, terão medo de ti, porque tu és chamado pelo nome do Senhor. Nós temos que entender que a palavra de Deus é o bem mais precioso que nós temos. É por ela que nós aprendemos a viver. É assim como o manual de instruções de alguma máquina que nós possamos ter em casa. Este é o manual de instruções para o homem e para a mulher. Este manual de instruções nos dá vida. Agora você tenta entender uma coisa. Porquê é que temos de ter cuidado com o que falamos? Temos que saber se é da vontade de Deus tudo o que oramos, antes, inclusivamente, de orar. Alguma resposta a alguém temos que ter cuidado. Sentir se é da vontade de Deus que a resposta seja assim. Às vezes de pessoas que se levantam contra nós, se nós podemos falar à letra, se podemos declarar a elas que estão ou que vão cair, mesmo que a palavra de Deus diga isso, nós temos que saber se é da vontade de Deus. E isso só pode acontecer se você não sabe, não diga nada, leve tempo a pensar, deixe Deus operar primeiro, deixe Deus mostrar. Aqueles que são mais experientes, que Deus vai ministrando mais, porque eles mais buscam, porque isto, ouça, versículo 13, Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu lembro-me quando aceitei Jesus, eu tinha 25 anos de idade. Eu aceitei Jesus, eu estava tão carente de Deus, porque precisava de Deus na minha vida, que eu literalmente comia a Bíblia. Eu devorava a palavra de Deus, eu lia, eu queria aprender de Deus, o Deus que eu amava, que eu pensava que conhecia, mas que afinal não conhecia tanto assim. Havia montes de coisas que eu fazia errado. À medida que eu fui conhecendo de Deus e fui tirando da minha vida coisas que não prestavam, os erros que fazia, fui-me aproximando mais e mais e mais de Deus. E glória a Deus por isso. E eu sei que eu ainda não cheguei ao ponto, e nem sei se alguma vez chegarei ao ponto de poder dizer que sou santo, porque se sou santo, sou santificado pelo sangue do Cordeiro, não por aquilo que eu faço. Infelizmente, erros todos nós praticamos, mas a diferença entre o erro que você pratica e os erros que outros praticam que não têm Deus é que o Espírito Santo vai ministrar a si o seu erro, vai-lhe mostrar e você tem que se arrepender perante Deus. Você não pode dizer, não, mas eu fiz isto por causa daquilo. Não faça isso. Imagine uma coisa. Você sai à rua, está lá uma poça. Você meteu o pé na poça, molhou o pé. E alguém lhe diz, você está molhado. Não, pois foi, eu tive que me desviar por causa da pessoa. Mas o seu pé continua molhado. Não é a desculpa que vai justificar o erro. Quem justifica o erro é o sangue de Jesus. É você, apesar de ter errado, pedir perdão a Deus. E Deus o perdoa, o liberta. Eu estou a dizer liberta. Você ouviu bem. Sabe porquê que eu estou a dizer liberta? Porque se você justifica o erro e deixa as coisas como estão, o diabo tem a hipótese de tocar na sua vida porque você errou e não pediu perdão a Deus. Porquê é que nós temos que andar com cuidado? Porque se andarmos com cuidado perante Deus,
tiremos o diabo da nossa vida. Não quer dizer que ele não nos tente atacar, não nos tente impedir de fazer aquilo que nos é dado fazer, não nos tente alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Eu quero que você entenda que ao conhecer e buscar mais e mais e mais e mais e mais a palavra de Deus, você vai se encher de um conhecimento tal, Deus lhe começa a mostrar riquezas que você não via, que outros não veem. Que Deus se manifesta assim, declarando-lhe aquilo que quer, não só para a sua vida, mas aquilo que você pode fazer e o que não pode fazer. A palavra de Deus, o bem mais precioso que nós temos. Mas, sem ser mineiro na palavra de Deus, você não vai aprender nada. Se você só visita, não vai sair com riqueza. Eu quero que você entenda que é prazer de Deus para conosco nos mostrar, nos ensinar. É prazer de Deus Ele estar conosco e nos abençoar com a sua presença, com o seu discernimento, a resolver situações da nossa vida. Eu tenho mais orado agora, no tempo presente, que alguma vez orei na minha vida. Eu chego a orar por tudo, coisas que eu até sei que posso resolver, mas eu prefiro orar, porque eu sei que Deus me ajudando, as coisas vão fluir muito mais depressa, as coisas vão ficar resolvidas como deve ser, como deve ser. Glória a Deus que é isso que tem acontecido. Por isso eu tenho orado mais que nunca. Nós tivemos, desde a reunião, na sexta-feira, eu tinha estado quinta-feira a mexer no nosso computador que faz a transmissão para a internet e deparámos com um problema. Eu tive que desmanchar o computador afinal até precisava de limpeza, pronto, há alguns anos. Eu penso que, acho que foi 2013, penso que há 7 anos, não era limpo por dentro, estava cheio de pó. Era limpo por fora, claro, o pó, mas por dentro não era limpo e eu dei-lhe uma limpeza grande. Havia um problema com uma pilha e quase substituímos. Eu estava a fazer o trabalho que eu estou farto de fazer. E eu estava a orar. Eu tinha deixado cair uma pilha, a pilha que está dentro do computador tinha caído para dentro da fonte. Eu tive que desmanchar a fonte e eu abri a fonte e não vi a pilha. E eu dizia, meu Deus, ajuda-me. Quando eu acabei de fazer a limpeza, olhei para lá, estava lá a pilha. O que é que eu quero dizer com isto? Eu dependo de Deus. E você? Antes da reunião começar, havia um problema. A primeira coisa que eu fiz quando me sentei ao computador foi orar. Pois eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso muito de Deus na minha vida. E só com Ele eu sou mais que vencedor. Em todas as coisas. Só com Ele eu sou vencedor. Portanto, eu oro por tudo. Por tudo, todas as circunstâncias, o que eu tenho a resolver, o que eu tenho a fazer, as coisas mais simples. Apertar um parafuso cai, eu digo várias vezes isto, às vezes portáteis têm parafusos, são mesmo pequenos, ele cai no chão, é para esquecer. E o parafuso cai no chão, eu já estou a orar. Porque eu sei que ele vai aparecer instantaneamente. Eu não perco montes de horas à procura de um parafuso. E você diz, mas são coisas triviais, são coisas normais da vida. Pois é. E Deus se agrada disso. Você o convide para a sua vida. Deus se agrada que você lhe peça ajuda. Não é só nas coisas grandes, é nas pequenas. É a sua vida. Foi por isso que Jesus morreu. Para que Deus pudesse entrar na sua vida.
Muitas das vezes nós dizemos, Deus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, mas depois só o deixamos na sala e todo o resto da casa nós não deixamos. Porque, não, isto eu sei fazer, não, isto aqui, não, isto está tudo bem, não. Poxa, deixe Deus fazer as coisas. Você vai ver, você vai fazer muito melhor, muito mais rápido. Tudo vai ficar a funcionar. Você vê, por exemplo, em Gênesis, no final de Gênesis, você vai ver a história de José e você vai ver algo impressionante que diz que Deus era com José e o abençoava em tudo o que fazia. Mas será que Deus de repente lembrou-se de ser com José? A Bíblia não diz. Mas será que José não buscava a Deus? Buscar-me-eis e me enchereis quando me buscares todo o vosso coração. Sabe o que é buscar todo o coração? É você estar a orar por qualquer assunto e você está concentrado só naquilo. Não está a pensar noutra coisa. Só aquela união com Deus. O seu coração, a sua vida, está naquele momento, parou naquilo tudo e só ali está a orar. Deus. De outra forma, é como você estivesse a falar com alguém e estivesse a pensar noutra coisa. Você não está a respeitar essa pessoa. Algumas pessoas oram a despachar. Não, eu tenho que orar isto. E blá, 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 blá. Ei, embora. O que é que você esteve a fazer? Você esteve a honrar o seu Deus ou não? Ah, mas eu tenho que orar. Todos nós sabemos que devemos de orar. Deus se agrada de orações sinceras, de orações de coração. Quando você diz a Deus, Senhor, ajuda-me, preciso da tua ajuda neste assunto, naquele assunto. Eu creio que tu podes. Eu creio que tu podes fazer muito melhor e toda esta circunstância pode desaparecer da minha frente. Uma oração tão simples, tão poderosa, porque você está a fazer sinceramente perante Deus. E Deus ama sinceridade no íntimo. Ama que você se dedique a Ele. Porque a palavra de Deus é para você ter cada vez mais e mais conhecimento de Deus. Vamos abrir em Isaías, no Velho Testamento, é atrás de Jeremias. Isaías 55:8. Isaías 55:8. Isaías 55:8. O que a palavra de Deus declara é: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a produzem fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você entende que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ele tem uma compreensão das coisas, das circunstâncias muito maior que a nossa. Quando alguma coisa acontece contra nós, Deus sabe porque é que a pessoa que está a vir contra nós está a fazer isso.
Deus sabe se ele está a ser influenciado por diabo. Deus sabe porque é que ele fez aquilo. Deus sabe o que se passa com a vida da pessoa. Aquilo que você não sabe. Se calhar a reação da pessoa teve a ver com alguma coisa que se passou em casa. E que você não tem culpa nenhuma. Até porque é que ele fez aquilo? Ele descarregou. E você foi acompanhado pelo caminho. Mas Deus sabe. Por isso é quando você perdoa a pessoa e entrega o assunto a Deus, Deus resolve com a pessoa o assunto. Se a pessoa fez por malvadez, por ser má, por querer fazer coisas más, Deus lhe retribuirá a ela o que ela fez. Você vai ver com os seus olhos e saber aquilo que aconteceu a essa pessoa. Mas você confia em Deus as suas coisas. Não é pela sua mão. Eu já contei aqui a história, já contei várias vezes, mas hoje vou contar mais uma vez porque é importante você perceber. Um homem devia ter subido num posto, devia ter subido para um cargo de diretor e outro foi escolhido, que estava atrás dele, foi escolhido para esse cargo de diretor. Ele ficou muito chateado, falou com o pastor dele e disse-lhe o que é que estava a acontecer e o pastor lhe disse assim, você quer resolver isso na justiça ou quer resolver isso com Deus? E ele virou-se, eu sou um homem de Deus, eu quero resolver isso com Deus. Então vamos orar. Então ele orou para que perdoasse aquele homem, perdoasse as chevias em nome de Jesus e entregasse o assunto a Deus. Oraram assim e ele foi trabalhar no dia a seguir. E quando foi trabalhar, aquele que estava por trás dele, que agora era líder dele, chegou ao pé dele, veio cumprimentá-lo, dar-lhe os parabéns pelo cargo que ele tinha, que deveria ser o dele, deu-lhe os parabéns pelo cargo que ele tinha e diz que se ia aplicar a trabalhar para ele. O outro, sabendo de tudo e sabendo da injustiça, ficou de boca aberta a olhar para ele. Mas eis a reação do homem de Deus. Este homem de Deus continuou a trabalhar, mas ele foi contactado por uma outra firma do outro lado para vir trabalhar para a firma deles. Ele diz, não, eu não estou interessado. Não, mas venha almoçar connosco, pelo menos, ouça as nossas propostas. E então ele foi, e eles falaram com ele e diz, veja lá, pense num valor e tal, e que nós agarramos e falamos sobre esse valor para você vir trabalhar connosco, nós conhecemos o seu trabalho, você tem um bom trabalho e tal, e não sei o quê. Está bem, mas eu estou bem onde estou e tal. Mas vá falar com a sua esposa, vá para casa, pense sobre o assunto. E ele foi falar com a esposa e disse, não, eu não quero sair de onde estou, eu estou bem no sítio onde estou. Eu estou bem. Olha, eu vou chegar ao pé deles e vou dizer o dobro do que eu ganho a eles. É um valor muito grande. Eles ouvindo aquilo vão me deixar da mão e já não me vão chatear mais. Ele então foi outra vez a esse almoço falar com as chefias e quando chegou a esse almoço disseram-lhe assim, olha, antes você diga o valor que quer receber, passaram um envelope com o valor que eles estavam dispostos a dar a ele. Quando ele agarra, abre o envelope e vê a quantia que lá estava, era mais do dobro do ordenado dele, daquilo que ele ia pedir. Ele fica de boca aberta e parado perante aquilo. Os chefias do outro lado pensaram que era pouco, ainda aumentaram mais o ordenado e ainda lhe deram mais regalias. Ele, perante tudo aquilo, ele agarrou, fechou o envelope e disse para eles, eu tenho que ir para casa. Eu tenho que ir para casa falar com a minha esposa. Ele foi para casa. Chegou ao pé da esposa, disse isto, foram os dois orar. E a resposta de Deus foi, tu entregaste o assunto nas minhas mãos. Tu confiaste em mim. Eis o meu julgamento para a tua vida. Ele foi para essa empresa
onde foi ganhar mais do dobro do ordenado dele. Mas também, atualmente, é um dos diretores dessa mesma empresa. Porque ele confiou em Deus, ele não subiu um pouco na vida, ele subiu muito na vida, porque confiou o assunto a Deus. E muitas das vezes as circunstâncias que vêm até à nossa vida têm a ver com isto, têm a ver com o que é que você confia. Não, mas eu só quero isto. Não, mas este lugar é meu. Este é o lugar que era meu devido. Era aqui que eu devia estar. Era aqui assim. Era aqui. Você não está a perceber que Deus o quer colocar muito mais acima. Mas se você se fixa só naquele lugar, naquele sítio, na injustiça que lhe aconteceu, você vai perder a bênção muito maior. Deixe Deus operar na sua vida. Deixe Deus fazer. Ouça, glória a Deus. Eu quero vos levar. Vamos a Isaías 45, 1. Isaías 45, 1. Isaías, onde nós estamos no 55, a 10 capítulos atrás. Isaías 45, 1. Isaías 45, 1. Eu quero-vos falar. O que eu vos vou falar é uma loucura completa. É uma loucura para nós vermos até que ponto Deus opera na vida das pessoas. Nesta altura, a Babilónia era o maior império que havia. Um rei Ciro, penso que era persa, eu não quero estar a coisa, ele estava a conquistar a terra. E o que é impressionante é que este homem não tinha Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, não era o Deus dele. Mas, no entanto, Deus viu nele um homem que poderia usar. Um homem que se renderia a ele e que faria a sua vontade. E eu quero-vos ler o que é que Deus fez com este homem. Este homem veio a conquistar a Babilónia em toda a altura, inclusive a Jerusalém. Foi ele que permitiu que os judeus voltassem da Babilónia e voltassem para Jerusalém. Porquê? Porque ele estava a ser dirigido por Deus. Mas ele não tinha Deus, mas como é que é possível? Ele veio a ter Deus na sua vida. Veja aqui o que é que Deus diz sobre este homem. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu, Deus, soltará os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despecerei as folhas de ferro, dar-te-ei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quem é que ia trabalhar a favor deste Ciro? Deus. Quem é que abria as portas e as portas não se iam fechar? Deus. Quem é que iria quebrar os ferrolhos, as portas de bronze e os ferrolhos de ferro? Deus. Quem é que ia dar os tesouros das escuridades, riquezas encobertas? Deus. Era Deus que ia operar na vida deste homem. Eu volto a dizer, este homem não tinha Deus. No entanto, Deus o escolheu para fazer uma obra. Agora eu pergunto, quanto mais Deus faz conosco, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que o buscamos de noite e de dia. Quantas coisas maiores não fará Deus conosco?
Deus connosco, a esperança da glória. Você não quer Deus na sua vida? Não quer conhecer mais e mais e mais e mais de Deus? Eu quero. Está a chegar uma altura que muita coisa vai acontecer. Uma altura em que nós vamos ver o poder de Deus. E quando eu digo o poder de Deus, é mesmo o poder de Deus. Não é o poder de Deus, não, aconteceu isto, aconteceu aquilo, mas coisas que o mundo pode dizer, não, isso, pronto, poderia ter acontecido. Não, não, eu estou a falar de sinais, maravilhas, curas, libertações, bênçãos. Estou a falar de coisas reais, que nem o mundo vai poder contestar. Aquilo que aconteceu no princípio da igreja de Atos vai acontecer agora no nome de Jesus. E Deus está a preparar homens e mulheres para que isso aconteça. A preparar homens e mulheres que se fortaleçam na sua palavra, na confiança em Deus, não no mundo, nas circunstâncias, no que dizem, vai acontecer isto, vai acontecer. Esqueçam tudo isso. O que vai acontecer é que o homem e que a mulher de Deus declarar, isso vai acontecer no nome de Jesus. Muitos tentam levantar contra nós, preparam-se para cair no nome de Jesus. Todos aqueles que nos tentam atacar, que nos tentam mandar abaixo, eles só se preparam para cair, porque vão ser derrotados logo ao princípio. Todos aqueles que se levantam contra nós caem. Porquê? Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Quer dizer que vamos andar a lutar? Exatamente isso. Mas não contra pessoas. Não vamos estar a lutar com palavras contra pessoas, não vamos estar a lutar em tribunais contra pessoas, não vamos estar a lutar fisicamente contra pessoas, não, vamos estar a lutar em espírito, em oração. Vamos estar a lutar contra o inimigo das nossas almas. Sabendo que em todas as coisas somos mais que vencedores. Sabendo que na luta que vamos fazer, vamos conquistar. Vamos ser vitoriosos. Mas nós temos que ter a certeza absoluta. Ouça, ninguém pode ser curado. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Ninguém pode ser curado se não tiver a certeza absoluta. Ou se alguém orar por si, tenha a certeza absoluta do que está a fazer. Porque se não há confiança em Deus, a cura não pode acontecer. Por isso é que a palavra de Deus muitas das vezes é comprada com água também. Sabe porquê? Porque nós lavamos o nosso corpo com água para tirar a sujidade. E a palavra de Deus tira a sujidade da nossa maneira de pensar errada. Maneira de pensar como toda a gente, como o mundo pensa que está errado. Não é assim que Deus quer para nós. Deus nos quer dar muito mais, nos mostrar muito mais, nos tornar vencedores numa terra que cada vez está pior. Eu ontem li uma coisa que eu não acredito, não dá para acreditar. A ONU, as Nações Unidas, a ONU, declarou nas redes sociais que deveriam de ser evitadas palavras como marido, esposa, namorado e namorada. E eu, quando olhei aquilo, eu disse, eu não acredito. Por causa da identidade de género. Eu li aquilo, eu disse, até que ponto é que está a chegar as coisas? Está a ficar pior que Sodoma e Gomorra. Deus disse, deixará
Sou homem, sou pai e sua mãe. Juntar-se-á uma mulher e serão uma só carne. Serão marido e esposa. Isto é que é declarado por Deus. Isto é a vontade de Deus. Do resto é paisagem. Por favor, entendam que Deus, a vontade de Deus. Cada vez nós vemos o mundo entrar em situação tal que está tudo torcido, está tudo virado do avesso. Se nós que somos de Deus não nos agarramos a Deus, como é que vai ser? Ainda hoje, um familiar meu dizia, por causa das circunstâncias que nós estamos a ouvir nos meios de comunicação social, um familiar meu dizia, sem Deus é impossível. Só mesmo com Deus. Você entende? Que só mesmo com Deus. A nós nos é dado ser mais que vencedores em todas as coisas, mas com Deus. Com Deus. Vamos abrir. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Romanos é Novo Testamento. Depois de Atos, depois dos Evangelhos. Novo Testamento, Romanos 8, 37. Eu gosto de ler a palavra de Deus e ler pensando sobre ela, refletindo a maneira que Deus está a falar, não extraindo o versículo do contexto e declarando só, como eu tenho estado a declarar este versículo, mas você entender que em todas as coisas somos mais que vencedores, mas o que é que somos mais vencedores? Romanos 8, 37. E o que diz aqui é, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Porquê? Por aquele que nos amou. Quem é que nos amou? Cristo. Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Todas. Agora veja aqui, estamos no 37, vamos subir só um pouco. No versículo 35. Não, vamos começar no 33. É mais impressionante. Ou antes. Vamos começar no 31. 31. Vamos lá no 31. 31. 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará contra os escolhidos de Deus? Que é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos parará o amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Se entende? É por causa do amor de Cristo, daquilo que Ele fez por nós, que nós estamos aqui. É por causa disso que em todas as coisas nós nos tornamos mais que vencedores. Na saúde, na doença, peço perdão, na doença somos mais que vencedores e temos saúde. Na falta
somos mais que vencedores porque temos saúde, porque temos finanças em abundância, somos abençoados em abundância. Você entende? Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Mas eu só posso falar isto porque eu estou a ler a palavra de Deus, a palavra que nos dá instrução, que nos mostra, que nos capacita, que nos torna mais fortes. Sem isso, nada somos. Sem o discernimento vindo da parte de Deus através da sua palavra, nada somos. É através da sua palavra que nós agarramos nos conceitos deste mundo, nas ideias, na informação deste mundo e a mandamos para fora de nós e declaramos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Na doença, mais que vencedores. Na tristeza, mais que vencedores. Na falta, mais que vencedores. Porquê? Porque é Deus que nos capacita. Romanos 8:37. O versículo que eu disse para vocês abrirem. Depois fomos ao 31 e chegámos ao 37. E agora vejam. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, vírgula, por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por causa de Jesus Cristo. Por isso somos mais. A leitura da palavra nos capacita e nos torna mais fortes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de conceitos errados, de ideias erradas. Não, agora tenho que fazer isto porque me fizeram aquilo. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que seguir o que a palavra de Deus. Se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E se vocês perdoarem aos homens, Deus nos perdoa a nós. E agarramos no assunto que nos está a acontecer. Pai, eu coloco nas tuas mãos. Eu estou nas tuas mãos e coloco nas tuas mãos este assunto e sei que tu vais resolver da melhor forma para mim. No nome de Jesus. Você entende? Somos de Deus. Pertencemos a Deus. Somos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Como filhos de Deus, temos de ter um comportamento como Deus teria na Terra. Como Jesus teria na Terra. Ouçam, Jesus foi crucificado, pregaram-lhe pregos nas mãos e nos pés. Com uma lança, espetaram-lhe de lado. Foi maltratado, chicoteado e tudo mais. Ele pregado na cruz, à beira de morrer, ele diz: Pai, não lhes imputes pecado por causa do que me fizeram. Ele estava a pedir perdão àqueles que o estavam a maltratar. Nós somos filhos de Deus. Não temos que fazer o mesmo? Não é por acaso que a Bíblia diz: orai para aqueles que maltratam, perseguem, não é? Glória a Deus. Vamos andar um pouco para trás. Mateus 5, 44. O conhecimento da palavra dará-nos revelação. O conhecimento da palavra nos capacita, nos torna mais fortes. O conhecimento da palavra nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Nos torna cada vez mais e mais e mais conhecedores da vontade de Deus para as nossas vidas e para no sítio onde nós vivemos agora. Nos torna capacitados e fortes para enfrentar toda e qualquer circunstância, sabendo que em todas as coisas
somos mais que vencedores. Mateus 5:44. Eu disse 44, mas vamos começar no 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isto é Jesus a falar. Eu, porém, vos digo. Jesus diz. Eu, porém, vos digo. Jesus está a falar connosco e diz: eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Bendizei o que os maldizem. Fazei bem o que os mal odeiam. Orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, sobre chuva deixa sobre justos e injustos. Se amares o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Não fazem todas as pessoas o mesmo? Na minha profissão anterior, participaram de mim. Eu soube quem é que participou de mim. Tinha razão, um pouco. Por causa da participação, eu tinha chegado atrasado. A participação não deu em nada, mas eu sei quem fez isso a mim. O que é que eu deveria fazer se eu estivesse no mundo? Retaliar, falar mal contra a pessoa, cumprimentar? Não, eu fiz exatamente o contrário. Eu tratava melhor ainda. Eu agarrei e cumprimentei: como está? Tudo bem? Como vai andando? Tudo bem? Não sei o quê. Foi numa altura em que nós, no final do ano, fazíamos calendários. Foi perto da altura de dezembro. Eu tinha calendários. Eu ofereci calendário a essa pessoa. Essa pessoa tinha-me feito uma participação contra mim. Perante o mundo, eu devia de retaliar, queixar, barafustar. Eu fiz exatamente o contrário. E sabe por causa disso que é que aconteceu? Essa pessoa tratava-me muito. A partir daí começou-me a tratar muito bem. Melhor que tratava todos os outros. Você entende? Você entende que nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz para sermos abençoados, porque somos filhos de Deus, não somos uma coisa qualquer. Fazem mal contra nós. Ouça, perdoa essa pessoa. Eu lhe peço, perdoa essa pessoa em nome de Jesus, de coração, perdoa. Sinceramente, perdoa. E depois, Pai, eu entrego este assunto que me fizeram nas tuas mãos. E eu sei que tu farás o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Está feito. O peso foi levantado dos seus ombros. A paz entrou no seu coração. E se você se comportou como um filho de Deus, 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, para que nós sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus, porque no 44 está escrito: porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para que as pessoas olhem para nós e digam: neste, ele tem que ter qualquer coisa, ele tem que ter Deus, porque é impossível. Ele tem que ter qualquer coisa nele. Como é que é possível? Estou a maltratá-lo, estou a prejudicá-lo, estou a fazer tudo e ele ainda me trata bem. Não foi exatamente o que nós fizemos a Jesus? Não foi exatamente aquilo que fizeram a Jesus? Não temos nós que fazer o mesmo para com os outros? O que é que vai acontecer aos outros? Não sei. É que não sei mesmo. Está nas mãos de Deus. Ele que julga justamente. Ele fará. Deve ser feito. Mas prepare-se, porque o julgamento é um julgamento justo. E se houver possibilidade de perdão para as pessoas, serão perdoadas. Mas aquelas que não há possibilidade de perdão,
Deus a vai corrigir, mas aqui na terra e já. Lembro-me de uma vez me prejudicaram a mim. E eu dizia: "Não tem lógica nenhuma, senhor. Por que é que me fizeram isto? Eu não tenho lógica nenhuma. Eu não fiz mal a ninguém. Por que é que me estão a fazer isto? Percebo que estou a atuar perante a tua vontade, mas por que é que me estão a fazer isto?" E Deus me mostrou para que eu tenha provas nas minhas mãos para poder usar contra essas pessoas. E eu percebi e descansei. Fiquei quieto. Durante esta semana, eu não tenho parado. Eu estava no meu computador, em casa, estava no meu computador, comecei a ouvir uma música e eu queria, e eu estava a adorar a Deus. Eu sei que Deus está prestes a fazer qualquer coisa, mas não é daqui a uns tempos, é já, já, já. Está prestes, já, a fazer qualquer coisa. E o que eu quero no meu coração é que eu faça a sua vontade, sempre, sempre a sua vontade. Que eu agrade em tudo, fortifique em toda a boa obra, exatamente como está escrito lá em Colossenses. Para quê? Ouça, depois de nós provarmos estar com Deus, andar com Deus, dificilmente nesta terra encontramos algo que possa superar tudo isso. Paulo sabia sobre isso, falou sobre isso, escreveu sobre isso. Por isso eu vos digo, agarrem-se à palavra de Deus. Quando você ler a palavra de Deus, diga assim, ore, diga assim, Pai, ajuda-me a entender a tua palavra. E leia. Você vai ver coisas que nunca esperava ver. Você vai entender coisas que nunca esperava ter entendido. Você vai como um mineiro, cavando as riquezas de Deus para a sua vida. Porque o discernimento que vai vir para si é uma direção para a sua vida, para lhe mostrar o melhor e como deve andar e o que deve fazer. Porque nós estamos a buscar de todo o nosso coração a Deus. Nós não estamos só a ler a palavra por obrigação. Nós estamos a ler a palavra porque queremos conhecer mais de Deus. O Deus que nos salvou. O Deus que nos ama incondicionalmente. O Deus que nos quer abençoar a todo momento. O Deus que faz toda a diferença. Enquanto 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado direito, nenhum mal nos sucederá. Entende? O conhecimento da palavra nos traz, nos transforma e nos faz forte. Você vai ter que lutar por ela, vai ter que lutar por ela. Porque eu vou-lhe explicar que o mundo e o diabo vai tentar destruir o que você tem. Vai tentar destruir a comunhão que você tem com Deus. Vai tentar impedir que você leia a palavra de Deus. Você vai começar a ler e vai começar a ter sono. Mas eu estou a dizer isto para que aconteça? Não, porque acontece e você tem que orar para se manter acordado. Vai tentar provar a si que é mentira o que a palavra de Deus diz, que os milagres não acontecem assim, que Deus não opera assim nas pessoas. Vai tentar colocar toda e qualquer mentira na sua vida, dizendo que a palavra de Deus não funciona.
Não, isso não é assim. Isso não é. Vai tentar de toda e qualquer forma destruir o que você tem, o que você pensa, da maneira que você está a buscar a Deus. E você tem que, de uma vez por todas, decidir o que é verdade na sua vida. O que Deus diz ou o que o mundo diz. O que Deus diz ou o que a televisão diz. O que Deus diz ou o que a rádio diz. O que Deus diz ou o que a internet diz. Um homem de Deus, chamava-se Smith Wigglesworth, ressuscitou perto de mais de 30 pessoas, inclusive a esposa. Este homem convidou outro homem de Deus para ir à casa dele e ele foi lá à casa e levava um jornal debaixo do braço. Quando ele abriu a porta, ele viu o outro homem de Deus que tinha convidado para ir à casa dele e ele viu com um jornal debaixo do braço e ele disse: "O que é isso?" E ele disse: "É um jornal, senhor." Ele disse: "Mande isso fora. Em minha casa não entram mentiras." O que é verdade? O que Deus diz ou o que o mundo diz? O que o mundo diz, o que Deus diz ou o que você sente? Ah, não, mas eu estou a sentir. Mas Deus diz que você está curado. O que é verdade para si? É que você vai ter que lutar pela verdade. Você vai ter que ser como aqueles libertadores que viram, que lutaram pela libertação, lutaram pelos direitos que tinham. E você tem direitos em Cristo Jesus. E você tem que lutar por eles. Tem que dizer: maior é Cristo que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não aceito doença na minha vida. Eu não aceito derrota na minha vida no nome de Jesus. Você tem que se determinar. Tem que agarrar e declarar: isto é verdade. A palavra de Deus é verdade na minha vida. Única e exclusiva. Não há outra. Então e o que acontece? O que acontece muda. Quantos e quantos encartes de desfias não disseram: não, isto vai ter que ser feito assim. E homens de Deus oram e as coisas mudam. E o que era para ser assim já não é assim. É conforme os homens de Deus oraram. O que acontece na nossa vida é aquilo que nós permitirmos. Aquilo que não permitirmos não vai acontecer na nossa vida. Mas temos que lutar por isso. Temos que lutar por isso. De outra forma, temos que lutar por isso. Você entende? Temos que lutar pela palavra de Deus se cumpra em nós. Temos que lutar declarando todos os dias. Ouça, eu já contei aqui que eu tive um problema no braço e não consegui levantar o braço mais que isto. E glória a Deus que agora faço tudo com o braço. Mas eu tinha que orar e orei durante vários dias sobre isto. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Satanás, eu quebro toda a maldição sobre o meu braço em nome de Jesus. Eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus. Você sabe que depois daquilo que me aconteceu no braço, em várias situações da minha vida, eu tive que fazer o mesmo e continuar a fazer o mesmo. O que é verdade na minha vida? O que Deus diz ou o que eu sinto? O que Deus diz ou as circunstâncias que se estão a abater sobre mim? O que é verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. É a libertação para a nossa vida. É a nossa cura, a nossa bênção. É tudo para nós. O que é que nós estamos dispostos a fazer por Deus? O que é que nós estamos dispostos a mudar neste planeta por causa de Deus? Você tem que se perguntar a si: você quer ver os milagres?
quer que os milagres aconteçam, quer que as coisas comecem a acontecer, tem que começar a orar por ela. Você tem que agarrar, tirar as ideias que o mundo fala e colocar as ideias que Deus fala. Para de ouvir o que não presta. Ouça o que Deus diz. Mas assim eu não sei o que é que se passa no mundo. Melhor. Você assim não é influenciado pelo mundo. Quando lhe dizem, isto não é possível, a nossa resposta só pode ser, não é possível para si, porque para mim vai acontecer no nome de Jesus. Não, então, mas você pensa que é o quê? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. E vai acontecer exatamente como eu vou falar no nome de Jesus. 1000 podem ir ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não sou atingido. Mas você tem que ter a certeza absoluta disso. Tem que saber isso no seu coração. Não pode haver dúvida alguma. Para que se cumpra o que Marcos 11:23 diz, que tem lança-te do mar e não duvide em seu coração, mas fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Estive-vos a falar sobre a palavra de Deus, o bem mais precioso que nós temos. Aquela que molda a nossa vida, se nós nos deixarmos ser moldados por ela. Se acreditarmos nela mais do que acreditamos no que o mundo diz, que vai de mal a pior. Glória.